Muito boa noite a você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, a você membro da igreja, a você que nos visita, que nos dá a honra, de participar. Quero desde já te agradecer, deixar o convite aberto para você participar dos nossos cultos também presenciais. Nossa igreja presbiteriana de Campo Grande fica na estrada do Monteiro, número 104, centro de Campo Grande, muito próximo ao centro de Campo Grande. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda sempre. Hoje nós vamos estudar parte de um texto que é muito grande, que é até conhecido, e nesses últimos tempos ficou mais conhecido ainda por causa de algumas novelas, numa emissora de TV, que decidiu falar sobre alguns eventos bíblicos, sobre algumas narrativas bíblicas, E a que foi escolhida para hoje está lá no livro do Êxodo, vai dos capítulos 7 ao 14, um texto relativamente grande. Eu procurei sintetizar, mas mesmo assim não vai ser possível falar sobre todo o capítulo, sobre todo o texto, porque, como eu disse, ele é extenso demais. O tema que nós vamos abordar vai ser as pragas do Egito. Todos nós sabemos, que principalmente nós que fomos criados na igreja, que sempre estamos frequentando os cultos, lendo a Bíblia, estudando, e ouvindo os pregadores falar, nós conhecemos já de longa data o texto bíblico de Êxodo, que começa no capítulo 7 e vai terminar no 14 com a saída de Israel do Egito. Os que são mais assíduos, que têm mais hábito de manusear a escritura, vão saber que isso começou ainda em Gênesis, quando Deus, para suprir uma necessidade do seu povo, por causa de uma grande fome que houve na terra, manda com que os filhos de Jacó, de Israel, busquem abrigo no Egito. Só que lá no Egito estava o seu irmão mais novo, José, que tinha sido anteriormente vendido como escravo, mas agora estava ali numa posição nobre, como governador, o segundo homem mais importante no Egito, e recebeu os seus irmãos, e os abrigou ali. Então eles ficaram ali durante aquele tempo de tanta escassez de alimento em toda a face da terra, tiveram ali todas as suas necessidades atendidas e ficaram ali como hóspedes. Só que o tempo passou e eles permaneceram ali. E isso por mais de 400 anos, diz a Bíblia 430 anos. Só que chega um momento que José morre, E aí as dinastias seguintes, dos faraós que vêm se sucedendo, alguns deles conhecem a história de José, até que o último que conhecia José morreu também. E o outro que entrou não pesquisava a história da sua nação, portanto não conhecia José, não conhecia Israel, e olha aquele povo tão grande no meio deles e percebe, olha, essa gente é perigosa para nós, porque pode ser que estoure uma guerra e ele se junta com os nossos inimigos, e aí a gente, em vez de ser senhor deles, eles é que vão ser nossos senhores. Hoje eles estão sendo nossos escravos, se eles podem se revoltar, se eles se revoltarem, de tão grande que é o povo, não tem como conter. Então vamos escravizar esse povo. E colocam um jugo demasiadamente pesado sobre a nação de Israel. E eles então clamam ao Senhor. Quando eles clamam, Deus, diz a Bíblia, que Deus se lembra da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Levanta então Moisés, que vai até o Egito para tentar solicitar a Faraó que liberasse o seu povo. Faraó não libera, e Deus então pune Faraó e todo o Egito com 10 pragas, e essas pragas que começam, a primeira delas é a transformação de toda a água do Egito, não apenas do rio Nilo, mas toda a água do Egito em sangue, e a última delas a morte dos primogênitos, e culmina com a saída do povo de Israel, que vai atravessar milagrosamente o Mar Vermelho, e os egípcios atrás deles, e depois o mar se fecha e todos eles morrem, e Israel começa então uma nova história no deserto. Então
Vamos estudar um pouco sobre essas pragas em si, para a gente entender. Eu preparei um estudo aqui que está no slide, né, e eu vou ver se a gente consegue aí com os nossos técnicos, né, nossos irmãos que são muito de tecnologia, vamos ver se eles conseguem ajudar a transmitir esses slides. Caso não, eu posso enviar para os irmãos, né, a apresentação no PowerPoint, para que os irmãos possam ver, ou numa outra ocasião apresentar no Data Show na própria igreja. Então vamos estudar, né? As 10 pragas do Egito. A Bíblia Sagrada nos conta, no livro do Êxodo, sobre a saída do povo de Israel no seu cativeiro de 430 anos no Egito. Essa narrativa é conhecida de muitos, ainda mais quando se trata das 10 pragas, que o Senhor derramou sobre eles para demonstrar o seu poder, a sua superioridade em relação aos ídolos e, acima de tudo, tornar-se conhecido do seu próprio povo, né? Vale ressaltar que ali todas aquelas pessoas que estavam vivenciando aquele momento nasceram no Egito. Então, se o conceito de nacionalidade deles fosse igual ao nosso de hoje, todos eles seriam considerados egípcios, ou no mínimo teriam dupla cidadania, né? Porque 100% daquele grupo de pessoas nasceu no Egito, né? Não tinha ninguém com mais de 400 anos de idade que pudesse ter nascido em Israel, nascido na família de Jacó. Não, todos eles nasceram ali, todos eles eram por nascimento egípcio. Mas o conceito de nacionalidade naquele tempo era diferente do nosso. Então você é nacional da terra dos seus pais. Você tem uma terra, tem um lugar de origem, e é a esse lugar que você pertence, e existia uma ligação muito forte naquele tempo, né, das pessoas com a sua terra, a ponto de acreditar que um Deus só era poderoso dentro do seu território. Eram deuses territorialistas. Então, se um Deus daquele tempo saísse do seu território para batalhar em outro território, provavelmente ele ia perder a sua batalha, porque ele estava deslocado. Então essa era uma cultura que havia lá, e Deus estava gradativamente quebrando esse e alguns outros conceitos que nós vamos ver aí para frente na mente do seu povo, que nasceu naquele lugar tão contaminado por ensinamentos errados, que tinha todo tipo de entendimento religioso e teológico, né? Havia teologia naquele tempo, mas um entendimento teológico completamente distorcido, diferente daquilo que o próprio Deus havia ensinado ao seu povo desde o início. Claro que ainda não havia lei, né? Ainda não havia lei escrita, mas havia teologia, e teologia boa, teologia forte. Então, uma coisa que também é importante falar é que eles conheciam sim a sua história, mas através daquilo que se chama de tradição oral. Ou seja, não tinha escritos, não tinha documentos escritos disponíveis, mas os seus pais tinham por costume contar as histórias para os seus filhos. E à medida que os seus filhos crescessem, se tornassem pais, também contavam as suas histórias para os seus filhos. Aí você pode pensar assim, mas não acontecia aquele fenômeno do telefone sem fio, que uma história começa de um jeito e quando chega lá na frente ela termina de outro? Sim, é possível que isso pudesse acontecer, sim, tá? Mas para que isso fosse evitado, então eles ensinavam todos os dias. Todos os dias os pais contavam as mesmas histórias para os seus filhos, e eles cresciam ouvindo todos os dias as mesmas histórias. Isso era um hábito, era cultural. Dessa forma, a história original fica tão massificada na mente que é mais difícil dela se perder com o tempo do que aquelas histórias que você quase nunca aborda, né? Se você vê Deuteronômio 6, Deus vai dizer para os pais inculcarem na mente dos filhos a lei do Senhor. Óbvio, né? Em Deuteronômio já havia lei escrita, já era a repetição da lei para o povo que ia sair de um cativeiro, né? Mas para ressaltar que havia realmente um hábito de trazer o conhecimento da sua história através daquilo que nós chamamos de tradição oral. Então Israel entrou no Egito como hóspede, e agora as coisas começam a se tornar difíceis demais, porque eles crescem muito e isso começa a preocupar, né? Uma preocupação justa, né? Os egípcios, um povo que vivia em guerra, né? Os povos daquele tempo viviam em guerras, em conquistas territoriais, então eles realmente se preocupavam em deixar com que um povo tão grande se proliferasse ainda mais dentro do seu povo. Então o que eles fazem?
aumentam a escravidão, eles trabalham de dia e de noite e constroem 2 cidades dentro do Egito, né? Eles constroem 2 cidades chamadas de cidades celeiras, chamada Pitom e Ramsés. Isso vai estar escrito lá no livro do Êxodo, capítulo 1, dos versos 6 ao 11. Então o povo, angustiado com tanto sofrimento, com tanta cobrança, ele clama ao Senhor. Diz assim, o livro do Êxodo, capítulo 2, versos 23 ao 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob servidão por causa dele, clamavam. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, como todos nós sabemos, o Egito era um lugar politeísta, né? Ou monoteísta, ou enoteísta, aliás, né? Eles eram politeístas no sentido de ter muitos deuses, mas algumas pessoas eram enoteístas, ou seja, o enoteísta é aquele que acredita na existência de várias divindades, mas ele escolhe uma para ser devoto, né? O Egito ele tinha essa diversidade de religiões, tá? Então havia deuses para todo tipo de atividades laborais, né, para o seu trabalho. Havia o Deus da saúde, Deus da fertilidade, Deus principalmente dos animais, porque era a cultura de agrícolas, né, e agropecuária. Então havia deuses para todos essas áreas da vida dos egípcios. E esses deuses eles eram venerados, assim, eles eram adorados, a eles eram oferecidos vidas de pessoas, de crianças, em sacrifícios, né, muitas vezes de primogênitos. As pessoas ofereciam os seus filhos primogênitos aos deuses. A gente vai ver isso lá no último capítulo, né, no final desse estudo, mas não será dessa ocasião. E aí a gente percebe que o Egito era uma nação assim extremamente mística, e até hoje, né? Mística demais, idólatra demais, e essa idolatria toda fatalmente influenciou os israelitas que ali nasceram. Então, como eles não conheciam bem o seu Deus, era muito possível que eles tivessem medo do poder dos deuses dos egípcios, né? O Egito era a maior nação do mundo na ocasião. Então eles acreditavam de verdade que isso era por mérito dos deuses egípcios, né? Então Deus, para que fizesse conhecido o seu próprio nome, para que tirasse o seu povo ali daquele lugar e tornasse o seu nome conhecido, ele precisava se apresentar para os egípcios, né? Então Deus, para se apresentar, ele envia Moisés e Arão até Faraó e fala para eles para gentilmente conversar com o Faraó e dizer: olha, Faraó, deixe o meu povo ir para que eles ofereçam sacrifício a mim, para eles me adorarem no deserto. Isso está lá no livro do Êxodo, capítulo 5. E aí a resposta de Faraó não foi tão gentil quanto a proposta de Deus. E diz assim o texto: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir Israel. Ou seja, ele não estava nem um pouquinho preocupado em saber quem era o Senhor. Disse que não conhecia o Senhor, fez pouco caso, na verdade, do Senhor, né, do Deus de Israel. E também disse que não deixaria com que Israel fosse sair de forma nenhuma, porque ele era um homem extremamente autoritário. Então ele estava decidido, e ali para Faraó era um ponto final. Só que para Deus não, apenas estava iniciando uma conversa. Então, já que ele não conhecia o Senhor, não sabia quem era, e o Egito todo conhecia apenas Faraó, que era como se fosse um Deus também para eles, e os seus demais ídolos, então Deus resolve
se apresentar. E dessa forma ele vai então derramar sobre o Egito as 10 pragas, e cada uma das 10 pragas vai atacar diretamente o sistema religioso, o sistema de adoração, né? O conceito de divindade, o conceito de poder, o conceito de autoridade que o egípcio tinha naquele tempo, né? E até mesmo o próprio Israel, que fatalmente era muito influenciado pela cultura egípcia, porque ali nasceram e todos os dias eles viam aqueles rituais, né? Então vamos estudar de forma breve as pragas do Egito. Vamos falar de 5 delas hoje. Numa próxima ocasião nós falaremos da primeira, das outras 5. A primeira praga do Egito é a transformação da água em sangue. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 7, versos 19 a 21. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Esse ataque, né, de Deus, esse milagre de transformação da água em sangue, ele vai ferir diretamente uma das divindades do Egito, que é a deusa Hapi, ou Hapi. Era uma deusa que para eles ela era a deusa da fertilidade, né? E a fertilidade muitas vezes era representada pelos peixes. Inclusive os egípcios tinham o hábito de adorar algumas espécies de peixe. Então, além do Nilo para eles ser um deus, né, um deus adorado, um deus venerado, porque era o deus que irrigava o solo, né, segundo eles, né, era o deus que irrigava o solo e que trazia toda a fertilidade. Na verdade, o solo do Egito sempre foi muito fértil, realmente, por causa do rio Nilo, né? Então eles o tinham como deus, por essa razão, e adoravam o rio Nilo. Além do rio Nilo, algumas outras divindades paralelas, dentre elas Hapi, que era a deusa da fertilidade, que fazia com que o rio Nilo transbordasse de peixe. Então, naquele momento, Deus transforma aquela água toda em sangue, e não apenas aquela, mas aquelas que já tinham sido colhidas também, porque havia um fenômeno ali que transformava realmente aquela... Era no início do outono, as águas do Nilo, elas começavam a ficar vermelhas por causa da cheia do rio, que trazia muito sedimento de barro que ficava no fundo. Então as águas tomavam aquela cor de água barrenta, né, avermelhada. Só que só acontecia com a água do rio, e ainda assim a água era potável, e os peixes não morriam. Nessa ocasião, houve morte de todos os peixes, a ponto do rio ficar com um cheiro péssimo, e a água do Egito, que tinha sido retirada também nas talhas de pedra, nos seus jarros, também foi transformada em sangue, de maneira que o Egito ficou uma semana sem poder beber água e convivendo com aquele cheiro insuportável de peixe morto. Você que já passou em frente a uma peixaria, você sabe o que é peixe vencido, né? A gente come peixe às vezes, aí você pega, faz aquela limpeza do peixe, o resíduo que você joga na lixeira na parte da manhã para fazer o almoço, no final do dia você não consegue ficar com ele perto mais, porque ele deteriora muito rápido. Então você imagina lá o Egito, com toda aquela quantidade de peixes mortos e aquela água suja carregando aquele cheiro por todo o ambiente. Então ficou algo realmente insalubre, e Deus ali mostrou para o Egito que ele era superior ao deus Nilo e à deusa Hapi. Só que o que aconteceu? Os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. De alguma forma eles fizeram algum tipo de encantamento ou de ilusionismo que transformou a água em sangue também, né?
E aí, em vez de melhorar as coisas, né, em vez de transformar o sangue em água, eles transformaram mais água em mais sangue. Eu não sei que água que eles arrumaram que não estava sangue, que transformaram também, mas enfim, eles repetiram o feito, né? E aí, como eles repetem o feito, então o faraó deixa de crer e diz, olha, não vou liberar ninguém não, é isso aí. E aí Deus manda com que Moisés vá a eles e fale novamente, olha, se não liberar, vai ter uma outra praga. E agora vai ser a praga das rãs. Diz o texto lá no livro de Êxodo, capítulo 8, versos 5 ao 7, assim. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende com a mão o teu bordão sobre os rios, sobre os canais, sobre os lagos, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre o Egito. Quando Deus traz rãs para o meio para fora do rio, fora dos charcos, e elas começam a invadir os espaços sociais e as casas das pessoas, ele está dizendo o seguinte, olha, quem controla isso era uma deusa chamada Requete. Requete era uma deusa representada com a cabeça de uma rã. Então Deus vai dizer para o Egito que Requete não controla coisa nenhuma, que o poder de Deus é superior. Ainda assim, os encantadores do Egito, eles conseguem fazer o mesmo. Então Deus faz o seguinte, vou começar a apertar. E aí a partir de agora, os seus encantadores não vão mais conseguir repetir, porque agora vai ser diferente. Ele endurece o coração de Faraó, Faraó não libera o povo, ele volta lá, a quarta praga. A quarta praga é a praga das moscas. Êxodo 8, eu vou ler dos versos 23 ao 25, que diz assim, farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e disse, ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Ou seja, ele não conseguiu reproduzir o milagre, mas ele pediu que eles não fossem embora. Não, vocês querem oferecer sacrifício ao Senhor? Oferece aqui mesmo. Aí Moisés e Arão rejeitam, falam negativo. Nada disso, nós não podemos oferecer sacrifício ao nosso Deus aqui, porque vocês vão se escandalizar com a gente. Olha essa ironia, né? Vocês vão se escandalizar com a gente, com a nossa forma de adoração, e vão nos apedrejar. Então, o milagre aí estava no poder de Deus de fazer com que as moscas entrassem só nas casas dos egípcios. E na terra de Gósen, que era onde estavam os israelitas, ali eles não entraram. Então, mais uma semana de praga, e as coisas voltam ao seu normal, e Faraó volta a não permitir que o povo saia. E aí vem a próxima praga, que é a praga das pestes nos animais. E essa praga está lá em Êxodo, capítulo 9. Deixa eu só conferir uma coisa aqui na minha Bíblia. É a quinta praga. Êxodo, capítulo 9. Vou ler dos versos 3 ao 6, que diz assim: Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará isso na terra. Amanhã se fará isso na terra. O Senhor fez no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, os rebanhos dos israelitas, nenhum deles morreu. Ou seja, os egípcios eles tinham algumas divindades que, segundo eles, fertilizavam e protegiam os rebanhos, que eram os deuses Apis, Mênfis, Hathor e Nut, né? Não sei se você se lembra de uma música de carnaval alguns anos atrás que dizia Boi Apis, lá no Egito, festa de Ísis. Está falando da mitologia egípcia, né? Então, quando Deus permite que uma peste mate todos os animais,
quando Deus envia, né, aquela peste para matar todos os animais, apenas os animais dos egípcios, ele está dizendo que os deuses Apis, Mênfis, Hathor e Nut não protegem coisa nenhuma, quem protege é o Senhor, haja visto que o rebanho de seu povo, que também tinha gado, né, não morreu. Então, essa é a quinta praga, e por hoje é a última, né, por enquanto é a última praga que nós vamos abordar, e vai falar sobre as 10 pragas e a forma como Deus, diz a Bíblia, com mão forte, né, e braço poderoso, tirou o povo de Israel do meio do Egito. Ao final do nosso estudo, na próxima ocasião, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as outras 5 pragas que ficaram faltando e concluir dizendo o que elas representam para nós e o que elas têm a ver com o Evangelho de Jesus. Tá bom? Fique com Deus e que o Senhor te abençoe e até a próxima.